Olá galera, estamos de volta com mais uma aula sobre os seres vivos. Na aula anterior eu falei um pouco sobre a classificação de seres vivos, a forma como esses seres vivos são agrupados mediante algumas características. Eles são classificados dentro de alguns grupos e para isso, posterior à classificação desses seres vivos, é determinado uma nomenclatura para esses seres vivos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre essa nomenclatura, como que esses indivíduos, como que esses seres vivos, eles são nomeados com base na sua classificação. A nomeação dos seres vivos que compõem a biodiversidade constitui uma etapa do trabalho de classificação. A nomeação ela é uma parte do trabalho de classificação. A aula anterior foi sobre essa classificação. Então, a nomenclatura faz parte dessa classificação. Depois de classificar, é necessário dar nomes a esses indivíduos. Muitos seres são batizados, digamos assim, pela população com nomes ditos locais ou populares. Quando se fala em nomenclatura dos seres vivos, nós temos dois tipos de nomenclaturas. Nós temos a nomenclatura científica, que iremos falar mais adiante, e a nomenclatura popular. A nomenclatura popular é uma classificação, uma nomeação que é dada por regiões. Cada região ele dá nomes a esses seres vivos com base na cultura regional. E a comunidade científica, eles nomeiam esses indivíduos com o nome científico. Por exemplo, a raiz de nome científico Manihot esculenta também é conhecida pelo Brasil afora com os nomes de mandioca, aipim, castelinha, macaxeira, pão de pobre e etc. Aqui nós temos o nome científico, Manihot esculenta. Esse é o nome científico que foi nomeado pela comunidade científica para esse ser vivo, que é uma planta. Que em algumas regiões ela é conhecida por vários nomes. Ela pode ser conhecida por mandioca, aipim, em algumas regiões, castelina, macaxeira e pão de pobre. É a popular macaxeira. A popular macaxeira, esse nome macaxeira, ela é um nome popular, dado pela população regional de forma cultural. Para a população científica, ela recebe o nome de Manihot esculenta. Nós vamos entender por que esses nomes, esses indivíduos, eles possuem nomes científicos e nomes populares. A gente vai entender isso. Aqui abaixo a gente vê que ela pode ser chamada de vários nomes: mandioca, aipim, castelina, macaxeira, vários nomes. Aqui em cima, quando fala no nome científico, esse nome vai ser único. Então lembre-se, o nome científico ele é único, independente da sua região. Qualquer região ela vai ser chamada por esse nome, Manihot esculenta. Mas o seu nome popular, que o nome popular é a própria população, a própria comunidade que dá, dependendo da sua cultura, ela pode ser chamada de vários nomes. A gente vai entender por que a importância dessa nomenclatura científica para esses seres vivos. Se em um mesmo país ocorrem nomes tão diferentes para uma única raiz, imagine como seria confuso considerarmos os outros nomes para a mandioca, nas demais línguas e dialetos que existem no mundo. Imagine aí a confusão que seria, porque a mandioca ela recebe vários nomes, como a gente viu anterior. Ela pode receber o nome mandioca, aipim, castelina, macaxeira. Dependendo da sua região, da região que ela está presente, ela pode receber esses nomes populares, vários nomes diferentes. Imagine a confusão que seria. No entanto, para a comunidade científica, ela sempre vai ser Manihot esculenta. Ela sempre vai ter um nome fixo. Esse nome é o científico. Independente do país, região, estado ou município, ela vai ser Manihot esculenta para a comunidade científica. No entanto, para a comunidade popular, ela pode receber vários nomes. Por isso que é importante essa nomenclatura científica, para unificar, é uma forma de unificar os estudos referentes a esse ser vivo. Para facilitar a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas e que ocupam regiões geográficas diferentes, foram elaboradas regras de nomenclatura.
assim o nome científico de cada espécie. Para facilitar a comunicação entre pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas de regiões geográficas diferentes, foram criadas essas regras de nomenclatura para nomear esses seres vivos de uma forma única, para facilitar a forma de comunicação. Então, imagine aí, em um país qualquer, ela vai receber, a manirrota esculenta vai receber um nome totalmente diferente. Já aqui no Brasil, ela recebe alguns nomes que popularmente a gente conhece, como a macaxeira, a mandioca, por exemplo. E para facilitar essa comunicação, não seria possível reconhecer esse ser vivo em uma devida comunicação. Para isso foram criadas essas regras de nomenclatura. Quais são essas regras? Ela é binomial, ou seja, sempre ela vai ser composta por dois nomes. Lembre-se, o nome científico ele sempre vai ser composto por dois nomes e deve ser escrito em latim ou latinizado. Por que ele é escrito em latim? Porque a língua do latim ela é uma língua que ela não sofre variações. Mesmo que passe vários anos, milhares de anos, a língua vai permanecer a mesma. Então não há possibilidade de mudança no nome desse ser vivo. E ela é composta por dois nomes. O primeiro nome designa-se o gênero. Lembrem lá na aula de classificação dos seres vivos. Quem não estiver relembrando pode rever a aula sobre classificação de seres vivos. A gente viu que os seres vivos eles podem ser classificados em vários grupos. Um deles é o gênero, que já é um bem próximo específico da espécie. Ele deve ter a sua letra inicial maiúscula. O primeiro nome é o gênero, que vem com a sua letra inicial maiúscula. O segundo nome designa a espécie. A gente falou bastante sobre isso na aula passada também. Caso não lembrem, podem retornar à aula anterior e ver do que se trata a espécie. Deve ter inicial minúscula, como por exemplo, Canis lupus, Homo sapiens, Felis catus. Homo sapiens somos nós, a espécie humana. Aqui nós temos Homo, que é o gênero. Nós somos uma espécie do gênero Homo. Percebam que o primeiro nome ele sempre inicia com a letra maiúscula, Homo. O segundo nome, Sapiens, ele inicia com a letra minúscula. Homo é o gênero e Sapiens é a espécie. Então nós temos o nome científico Homo sapiens. Aqui nós temos Felis catus, que é o nosso gato doméstico. Felis é o gênero e catus é a espécie. O nome científico desse indivíduo ele vai ser Felis catus. Devem ser graficamente destacados. Se for manuscrito, ou seja, escrito à mão, deve-se grifar separadamente o nome do gênero e da espécie. Se for expresso, o nome deve ser registrado em itálico. Em registro, em livros, quando você observar, ele vai aparecer quais são as características. Vai aparecer com o primeiro nome, que é o nome do gênero, ele vai aparecer com a primeira letra maiúscula. O segundo nome, que é o nome da espécie, vai aparecer com letra minúscula e sempre em itálico. Nos livros, vocês vão ver sempre em itálico. No entanto, se você for escrever, você deve grifar esses dois nomes para identificar que se trata a nomenclatura científica desse ser vivo. Linneu classificou os seres vivos em dois grandes reinos. Inicialmente, na classificação, na aula passada também eu falei sobre Linneu, ele classificou primeiro os grupos em animal e vegetal, apenas nesses dois grupos. Atualmente são considerados e descritos e classificados em 5 reinos, que serão conteúdos na nossa próxima aula. Mas inicialmente eles eram classificados apenas em animais e vegetais. Hoje nós já temos 5 grupos distintos. Para que possamos desenvolver esse assunto, é necessário que você saiba o significado de algumas palavras muito comuns na área de biologia. Algumas características, algumas palavras sempre vão ser usadas na biologia e na ciência para identificar a nomenclatura desses seres vivos, para classificar. Lembrem também que na aula passada eu falei que os seres vivos eles são classificados com base nas suas características. Esses termos que a gente vai falar a seguir também, eles representam as características que fazem com que esses seres vivos sejam agrupados em determinados grupos.
No entanto, esse assunto será um assunto para a nossa próxima aula. Então, até a nossa próxima aula, onde daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre nomenclatura dos seres vivos, falando sobre alguns termos que são utilizados para a classificação desses seres vivos.